Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sobre uma nova perspectiva. Será que existe um momento certo para conhecer o amor? Existe uma idade certa para conhecer o amor da sua vida? Apenas uma pessoa será o amor da sua vida? No episódio de hoje, o tema é Nunca é Tarde para o Amor. E nesse episódio eu não escolhi um filme exatamente, um único filme na verdade, para analisar. Eu escolhi 2 filmes que eu assisti e também uma matéria que eu li que aborda um pouco sobre esse tema. Eu não lembro exatamente o que surgiu primeiro na concepção desse episódio, se foi o filme que eu assisti primeiro ou se foi a matéria que cruzou assim a minha timeline, que passou e eu achei super interessante e que casaria em algum momento falar sobre isso. Esse questionamento já vinha, na verdade, na minha cabeça há um tempo. Eu acho que vez ou outra na vida a gente para pra questionar coisas assim. E eu que adoro um filme de romance, uma história de amor, questionava isso também, de será que a gente só conhece uma pessoa que é o amor da nossa vida, que só existe um, a gente não pode viver outros amores, ou existe uma idade certa para isso acontecer? E aí um desses filmes que eu vou citar nesse episódio tem uma cena em específico que despertou isso para eu pensar um pouco mais sobre, e também esse texto nessa matéria que eu vi e li da Folha de São Paulo que passou na minha timeline. Eu tava assistindo um filme chamado Amor à Primeira Vista, que é um romance adolescente bem fofo até, e uma parte específica do filme a personagem tá falando com o pai. E ela pergunta por que ele abandonou a mãe dela e ela, né, no caso, abandonou as duas. Eles se separaram e agora o pai tá se casando com uma outra pessoa. E aí, para contextualizar um pouco o enredo do filme, ela tá indo para Londres pro casamento do pai, para esse casamento do pai, né, com essa nova pessoa. E ela conhece um carinha no avião e esse vai ser o trajeto, assim, da história da personagem com esse outro personagem, né, com o par dela, romântico no filme. Mas eu não vou falar exatamente sobre eles dois, sobre o filme em si, é mais em específico sobre essa cena. Ele responde que não tem uma resposta certa e que no meio do caminho ali, ele e a mãe dela pararam de se esforçar pelo relacionamento e que o amor dava trabalho. Ela rebate com outra pergunta pra ele, perguntando se é por isso que ele tá com a Charlotte, porque é mais fácil. E ele disse que não, que na verdade ele aprendeu a lição. E, gente, apenas essa cena me fez questionar tantas coisas. É possível viver alguns amores durante a vida? Um novo amor, ele desvalida um amor antigo? E mais, o que é dar certo no amor? Existe isso? E aí essa última pergunta é justamente o título do texto que eu li da Folha de São Paulo, escrita pela colunista Miriam Goldberg. Ela inicia o texto dela falando que há um tempo já se perguntava o que é dar certo no amor. Ela fala sobre algumas pesquisas que ela fez entre homens e mulheres e, além disso, ela também fala sobre um exemplo de relacionamento que ela acha que é dar certo no amor, que é do Tony Ramos com a esposa dele, a Lidiane, porque em um dado momento ela foi perguntada por uma jornalista um exemplo de um casal que deu certo no amor, está dando certo no amor, e ela cita o Tony Ramos e a esposa. Mas, na verdade, o que me fisgou a ler, assim, o texto mesmo, é que ela diz assim, foi a parte, né, um texto, uma foto, com uma parte do texto que ela escreve que passou no meu Instagram. E ela diz assim: eu só encontrei o grande amor da minha vida aos 57 anos. Será que os outros amores que vivi não deram certo porque terminaram? E aí no texto ela descreve alguns outros relacionamentos, inclusive o primeiro casamento dela, que ela casou, né, começou super jovem, se casou super jovem e o casamento finalizou logo 2 anos depois do casamento.
E também ela vai relatando alguns outros relacionamentos e casamentos que ela teve durante a vida, e cada um com as suas particularidades e desafios. Mas ela chega no ponto que é o que eu queria trazer para esse episódio. E aos 57 anos, sem qualquer expectativa, encontrei o grande amor da minha vida. Ainda com muitos medos, desconfianças e inseguranças, em função dos amores e desamores que vivemos antes. Estamos tentando todos os dias que o nosso amor dê certo, dá trabalho. E é isso, gente, o amor dá trabalho. E ele dá certo é tão relativo porque, vê só, o amor do pai da Hadley, né, da personagem do primeiro filme aqui que eu citei, o amor com a mãe dela, ele não deu certo só porque eles não estão mais juntos? E tudo de lindo que eles viveram, né? A própria Hadley é a prova do amor deles, né? De que algo nasceu diante daquele amor. E mesmo que tenha chegado a uma finalização, a eles não estarem mais juntos, não quer dizer que deu errado. Deu certo até o momento que tinha que dar. E aí, trazendo um segundo filme que eu gostaria de comentar aqui, que é Meu Álbum de Amores, um filme brasileiro com Gabriel Leone, que no princípio a jornada é sobre o Júlio, que é o personagem do Gabriel Leone, quando a vida dele começa a ficar meio atordoada porque uma namorada de longa data termina um relacionamento com ele bem na hora que eles iam morar juntos. E aí deixa ele bem atordoado por conta disso tudo. Ele acreditava que ela era o amor da vida dele, que eles iam ficar juntos para sempre. E aí, no meio disso, o que é na verdade a história do filme, é que aparece um irmão dele, do pai biológico dele, que até então ele não conhecia. O pai biológico falece e deixa um testamento, e esse irmão chega até ele. E aí vai ter essa jornada dele ir em busca da história do pai dele, que inclusive era um cantor famoso e tal. E aí nesse percurso ele vai para uma jornada de autoconhecimento. Ele, depois do término com a namorada, vai vivendo diversos amores. E aí, em paralelo, é engraçado porque enquanto ele tá vivendo isso de amores e conhecendo pessoas, ele também tá descobrindo a história do pai dele, que também foi um cara que se relacionou com muitas mulheres e que era um cantor que falava sobre amores também, né, em suas músicas. E é legal ver esse paralelo da vida do Júlio enquanto ele descobre coisas da vida do pai dele. E logo no início do filme, quando a namorada vai terminar o relacionamento com ele, ele pergunta pra ela: o que vai ser da minha vida sem você? E ela responde pra ele: sua vida é definida por mim? Gente, assim, primeiro que eu não acho que a nossa vida deveria ser definida só em amor, né, tipo em relacionamento, ou ser definida em apenas uma coisa. A nossa vida, né, tem vários aspectos, várias coisas preenchem e fazem parte da nossa vida. E além de tudo, por que a vida dele iria acabar porque eles não estão mais juntos, sabe? Até então, para a vida dele, parecia que só aquilo que fazia sentido, que era aquele único e grande amor da vida dele, que agora a vida dele estava arruinada. Ele comenta isso com uma colega de trabalho, falando sobre o término e, tipo, completamente arrasado por tudo, dizendo que a vida acabou. E aí ele comenta assim: meus pais conseguiram. Ele tem a mãe dele e o pai de criação, né, que não é o pai biológico, já que até então o pai biológico é o que a gente descobre logo no início, né, que ele vai nessa jornada. E ele fala isso: meus pais conseguiram. E eu sinto e percebo, e coloco aqui como reflexão também, né, de analisar, que muitas vezes a gente olha pelos relacionamentos dos outros ou do que é mais comum e mais visto na sociedade. Então, tipo, existe sim uma grande parcela da sociedade e de relacionamentos que é um único grande amor da sua vida, que você conhece, namora, casa e vive o resto da vida com essa pessoa. E isso é lindo e tem todo o seu mérito, mas não quer dizer que a vida de todas as pessoas e todos os relacionamentos vão ser desse mesmo jeito, vão seguir esse mesmo roteiro, né? Cada um vai ser de uma forma diferente. E aí, a partir desse término, o Júlio vai se envolvendo com diversas outras pessoas nessa jornada de tentar entender o fim do relacionamento dele com a Alice, em parte pra ele superar, né, ficar com novas pessoas e tentar superar, se divertir, esquecer, né, e ainda nesse processo descobrir sobre os amores da vida do pai dele, que eu acredito que ajuda muito a ele a se reconhecer, talvez, também em algumas dessas histórias que as pessoas, né, as mulheres que
namoraram o pai dele, tiveram coisa com o pai dele, conta enquanto ele tá tentando descobrir quem era o pai dele, sabe? E logo no final do filme, ele reencontra a Alice, eles vão ter um momento, uma conversa. Ela fala alguma coisa que eu não lembro em específico agora, mas uma resposta que ele dá pra ela, que foi o que eu lembrei, é que ele diz assim: você é o amor da minha vida, só não é o único. E mais uma vez eu digo, é isso. Talvez na vida algumas pessoas possam ter mais do que um único amor, sabe? Pode ser que você encontre ele apenas uma vez e seja o grande e único amor da sua vida que dá certo, ou pode ser que vários amores deem certo na sua vida. E acho que também uma coisa importante é que não tem uma idade para isso, um momento certo. Isso simplesmente acontece. Eu lembro de antes me desbruçar muito pensando sobre isso, assim, sobre relacionamento, sobre amor, e me questionava, será que é possível que a gente possa amar mais de uma pessoa, que é possível viver mais de um amor? E aí eu lembrei de um exemplo bem próximo a mim, que é da minha avó. A minha avó viveu 2 lindos e grandes amores. Ela se casou com meu avô, ainda jovem, e teve 3 filhas. E depois de um tempo ela ficou viúva. E aí muitos anos depois ela conheceu um senhor e eles se casaram. E eu fui daminha no casamento, assim, foi lindo. Até eu ter uma certa maturidade, né, eu entendi que era sim possível e que o novo relacionamento da minha avó não desvalidava o antigo, que cada um era especial à sua maneira. E esse segundo casamento aconteceu quando ela já era bem mais velha, então eu reafirmo, nunca é tarde para o amor. E aí, chegando já perto da finalização desse episódio, eu queria só, dar alguns adendos para que talvez não fique claro, mas assim, existem, óbvio, dentro de todos os aspectos da sociedade e de todas as formas de relacionamento, pessoas que acreditem que você vai viver um único amor. Não só de acreditem, mas que assim, que seguem uma fé, uma crença, né? Algo que ela realmente acredite, que deseje pra vida, que é conhecer uma pessoa e que essa pessoa seja o grande amor da sua vida pra todo sempre, né? Como diz a história de Felizes para Sempre. E eu acho que isso é lindo, é sagrado, é bonito também. E outras formas também são bonitas, sabe? De pessoas que tiveram um grande amor e por algum motivo aquele amor deu certo até onde tinha que dar e que a partir de agora ela vai ir para uma nova jornada de viver outros amores e que esses amores também podem dar certo da maneira que for para dar certo. Pode ser que seja para você viver o resto da vida com aquela pessoa e pode ser que não, pode ser que aquele relacionamento, aquele ciclo finalize e você encontre um outro amor. E aí eu reforço de que existem pessoas com suas crenças e fés e isso vai de pessoa para pessoa. Eu falo isso porque eu me coloco como exemplo de que eu sou uma pessoa que tem uma fé e uma crença e vivo essa crença e acredito que é lindo e especial e a gente espera viver um relacionamento duradouro, né, pra vida inteira, casar na igreja e viver esse relacionamento pra vida inteira, mas não é o único modelo de relacionamento que existe no mundo e que cada pessoa tem a sua trajetória e o seu jeito. E aí outra coisa que eu também, enquanto pensava e escrevi esse roteiro, quando eu digo que dá certo mesmo quando algo se finaliza, é que você traz lições para novos relacionamentos, como o pai da Hadley fala para ela sobre ter aprendido a lição e agora poder aplicar em um novo relacionamento, como também a própria colunista Miriam fala no texto dela, de que os relacionamentos passados trouxe para ela um pouco de maturidade e também para aprender a viver outros relacionamentos, inclusive o relacionamento que ela se encontra de ser algo lindo e aos 57 anos da vida. Mas aí eu dou esse adendo porque não quer dizer que se for um relacionamento extremamente tóxico ou com algum tipo de violência, que isso seja uma lição que você precisa aprender. Jamais. Eu digo no sentido de que existem coisas e aprendizados e experiências que a gente pode tirar de relacionamentos que se finalizam e que dão certo do jeito deles e que vocês podem levar para outros relacionamentos, mas não coisas extremas. Eu queria dizer isso para que, caso alguém pensasse o que eu pensei enquanto eu escrevi o roteiro, não ficasse isso em aberto, sabe?
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu chego ao fim desse segundo episódio, que tenha trazido reflexões pra vocês também. Eu não sei se vocês, assim como eu, param pra pensar nisso, mas a ideia do podcast é que eu trago algumas reflexões que os filmes e séries que eu assisto me causam, assim. E esse de nunca ser tarde para o amor, ou de viver amores durante a vida, era algo que martelava na minha cabeça há algum tempo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma experiência relacionada a esse tema, me conta aqui nos comentários do podcast ou nas redes sociais também, que eu vou adorar saber. Eu vou deixar linkado aqui no episódio os 2 filmes que eu falei e também o texto, né, a matéria da Folha de São Paulo. E peço para que vocês curtam esse episódio, compartilhe com os amigos, siga aí o podcast nas plataformas de streaming e também os perfis no TikTok e no Instagram. E até o próximo.